Vamos finalizar esse tema comandos de programação CNC. Nós vimos nas nossas últimas duas aulas, né? Nós vimos o G0, né? O avanço, interpolação linear com avanço rápido. Vimos o G1, interpolação linear com avanço programado, né? Aparece o F aí no final. Vimos sobre as máquinas, né? Uns aspectos práticos das máquinas CNC. Aí nós temos um centro de usinagem, né? Vou mostrar para vocês hoje um centro de usinagem no simulador. Vimos sobre o painel CNC, alguns comandos, né, que nós utilizamos, MDI, o JOG, o comando automático, né, programação automática. Vimos aí algumas funções, né, do painel na prática, né, isso é um painel de verdade, né, não é no simulador. O torno, né, que vai ser o nosso padrão, né, para nossas atividades, esse torno aí da home, vai ser utilizado aí por nós para nossa referência. Vimos os eixos, né, do CNC no torno, né, programamos em X e em Z. Vimos a torre traseira e a torre dianteira, né, o posicionamento. Vou mostrar para vocês também, tentar mostrar para vocês um vídeo hoje. Vimos os parâmetros de corte, né, como selecionar ferramentas de corte, velocidade de corte, avanço, calcular a potência calculada para a gente poder fazer ali a comparação com a potência da máquina, para saber se a máquina ela tem a capacidade de fabricar. Aí são os coeficientes, os valores, né, de pressão específica de corte. Algumas literaturas chamam também força específica de corte, tá bom? Esse coeficiente ele vem da força, né, de usinagem, né? Então eles usam essa nomenclatura também de força específica de corte, mas é a mesma coisa. Vimos, né, a interpolação circular em torre traseira, né? Se for o G2, se for no sentido horário é o G2, se for no sentido anti-horário é o G3, isso em torre traseira, né? Inclusive aqui, pessoal, eu errei, né? Aqui tá certo, né, no slide, né? Esse X10 aqui, esse ponto aqui inicial, onde a nossa ferramenta, né? Olha, comando, a ferramenta vem esse ponto, né? O G0 ela vem para o ponto X10, né? Então aqui é um diâmetro 10, né? Então se a gente for medir essa distância aqui, ó, se a gente fosse medir esse comprimento aqui que aparece na figura, seria 5, né? Esse comprimento aqui vale 5. A gente botou aqui 10, né? Porque é no diâmetro que a gente está programando, tá bom? Então, esse raio aqui sendo 15, então, na verdade, eu tenho aqui uma distância de 20, né? 5 com 15, 20, então o diâmetro é 40, né? Por isso que aparece o 40 aqui, né? Tá certo? Não 50, como eu falei lá na última aula. Seria 50, né? Se 10 fosse esse comprimento aqui, né? 10 fosse esse comprimento aqui, então o diâmetro seria 20, né? Aí com mais 15, mas lembra que esse 15 também, ele tá aqui no raio, mas na verdade ele é um diâmetro, né? Então na verdade tem 15 embaixo, mas tem 15 em cima e tem 15 embaixo, né? Então são 30, né? Com mais 20 daria 50, mas como aqui nós temos 5, né? Por isso que nós programamos aqui x10, né? X no diâmetro. Z50, né? É esse comprimento aqui 50, tá certo? O zero peça está aqui, né? Então esse ponto, o Z não tem esse problema, né? De ser no diâmetro ou no raio, né? Z não tem isso. Então a nossa programação final, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai ser o G3, porque ela está na torre traseira no sentido anti-horário. X40 é a posição final, né? Esse ponto aqui, ó, ele tem diâmetro 10 mais 15 de raio, é 30 no diâmetro, 30 com 10, 40. E se aqui valia 50 no comando anterior, se ele está voltando aqui um raio, então 50 menos 15, que é o raio, tá aqui, ó, raio 15, vai para Z35. E o avanço eu programei 0,1 milímetros por revolução, tá bom? Executando o comando, a ferramenta para fazer esse trajeto, né? Aí nós temos uma operação de acabamento, né, pessoal? Nós vamos entender, eu vou explicar melhor no nosso primeiro ciclo, na nossa parte 2, o ciclo de acabamento e de desbaste, a gente vai entender como é que a gente faz o desbaste, né? Porque tudo que a gente está fazendo agora aqui é tudo acabamento, tá bom? A gente está apenas traçando uma trajetória da peça que já foi feita, já foi desbastada, né? Melhor dizendo. Então a gente vai ver como a gente faz esse desbaste. A gente vai aprender, a gente vai ver que vai ser no ciclo, é muito mais fácil, muito menos trabalhoso.
E é assim que a gente faz mesmo na prática, né? A gente usa um ciclo de desbaste, a gente faz, depois a gente faz um ciclo de acabamento, tá bom? Então essa operação que nós estamos fazendo aqui, a gente vai sempre associar um ciclo de acabamento com o ciclo de desbaste que foi feito anteriormente. Então, aqui esse exemplo ele mostra muito legal, ó, essa dinâmica, né? Então nós posicionamos aqui, ó, a ferramenta. Ele fez aqui a usinagem, esse aqui também é um acabamento. Então ele vai chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto ó, de x24, ó. Esse ponto aqui, ó, ele tem um diâmetro, ó, 24 aqui, ó. Diâmetro 24. Então eu posicionei no ponto x24. Só que na posição final, que é a programação que eu vou fazer, eu vou colocar o ponto final do raio, que é esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Isso. Então, esse pontinho aqui, ele vai ser, se aqui é 24 e aqui o raio é 10, não vai ser 34 a programação, vai ser 44, porque é 10 de cima e 10 de baixo. Então, x24 aqui, esse diâmetro maior vai ser x, daqui ó, x44. Então, x44. Esse ponto aqui, ó, aqui é z0. Esse ponto aqui vai valer, ó, se o total aqui é 40 e esse raio aqui vale 10, então esse aqui é c30. Negativo, né? Porque ele está para trás, aqui é a origem. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, z menos 30, tá bom? Então, esse número que vem depois do x é a coordenada. Então, quando está negativo aí, eu estou dizendo que o z, a coordenada dele é menos 30, tá bom? E então, z menos 30 é esse ponto aqui, só que ele percorreu 10, ó, o raio é 10, então ele vai para z menos 40, tá aqui, ó. E o raio vale 10. Eu não programei o avanço aqui, pessoal, porque o avanço é uma função modal. Então eu usei o mesmo avanço aqui, ó, o que ele deu aqui, o G1, que ele fez a usinagem. Na verdade, ele fez aqui um acabamento, né? É uma usinagem, né? Mas ele fez um acabamento usando um avanço de 0,25 milímetros por revolução, tá bom? E aqui o G3, né? Mesma coisa, o G3, ó, esse ponto aqui vai ser o x74. O total é 80, mas eu tenho um 3 de raio em cima e tenho 3 de raio embaixo. Então, 80 menos 6 dá 74. E o Z vai valer, ó, menos 55. Tá aqui, ó. 55 para trás, né? Então, Z menos 55. Tá aqui, ó. Posicionei a ferramenta naquele ponto. A programação G3, que é no sentido anti-horário agora, ela vai fazer o percurso anti-horário, eu vou colocar a posição final, x80, porque ela vai finalizar nesse ponto aqui, que tem um diâmetro maior, 80. Então, ele estava no 55, ele andou 3 em z para trás, então vai para menos 58. E R3, que é o raio, tá bom? O avanço, professor, tá aqui, ó. O avanço é modal, tá certo? E nós tínhamos também o tempo de permanência, né? O tempo de permanência, a gente fez inclusive o programa, né? Foi bem legal. Quando a gente vai usinar, um exemplo é usinagem de canais, foi o exemplo que eu fiz, a gente pode programar X40, tempo de permanência, a ferramenta vai ficar paradinha e ela vai usinar, né, ali. A gente vai garantir que ela vai fazer a usinagem de toda a peça, né, quando ela faz o canal, tá certo? Então a programação é muito simples, né? Vocês podem até optar por qualquer uma dessas sintaxe aí, ó, G4x, esse x vai ser 2, 1,5, 1.5, né, que é 1,5, G4U, mesma coisa, e G4P. Só que esse P, pessoal, notem que quando a gente programa G4P, ele está em milésimos de segundo. Se eu colocar aí G4P 1.5, ele vai entender como se 1.5 fosse 1.5 milésimos de segundo. Então, se eu quero colocar 1.5 segundos mesmos, então eu tenho que colocar em milésimos. Então, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, P 1500. Essa questão aqui de milésimos, eu já vou enfatizar aqui para vocês, porque quando a gente for fazer a programação de ciclos a partir do nosso curso, nós vamos ver que vários ciclos lá, eles têm sintaxe, né? Então a gente vai aprender uma sintaxe do ciclo e vai ter lá algumas funções que estão na sintaxe desse ciclo que vão demandar a programação em milésimos de milímetro, tá bom? Então a gente vai colocar lá, poxa, eu quero colocar 1 milímetro, então vou colocar 1000, porque 1000 milésimos de milímetro é como se estivesse programando em micrômetro, né? 1 micrômetro é 1 milésimo do milímetro, é 1 milímetro por 1000, né? Então é como se estivesse programando em micrômetro. Então 1 milésimo é quantos micrômetros? 1000. Então em vez de programar lá 1,
eu vou colocar 1000, porque se eu colocar 1, ele vai entender como 1 micrômetro, tá certo? A gente vai ver alguns comandos do ciclo vai aparecer a programação em milésimos do milímetro, ok? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao G2 e o G3? Aí, ou então tá tranquilo. Vocês, eu acho que na lista 3, eu acho que na lista 3, isso, não, na lista 3 tinha lá algumas questões que apareciam já o G2, apareceu o G3, apareceu o G4, inclusive, são questões aí de concursos, né? Na área de fabricação CNC. Eu também coloquei umas questões do ENAD, né? Então são questões práticas, pessoal. Questões que vocês vão se demandar, né? Ou no ENAD, né? Ou em algum concurso, ou então na vida de engenheiros, né? De vocês. Vocês vão ter contato, né? Principalmente quem for, né? Se dedicar aí para estudar mais na área de fabricação vai ter aí bastante contato com essas máquinas, com essa programação de máquinas CNC, tá certo? Então, se houver dúvidas, pessoal, agora é a hora, né? Tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui algumas outras funções que estão naquele programa que eu mostrei para vocês, que eu mandei para vocês, né? Na verdade, que a gente fez na aula passada, só que eu não comentei, né? São outras funções preparatórias, né? Então, a função G20 e a G21 é uma função que aparece no cabeçalho. Então, lá no cabeçalho, para vocês notarem bem, acho que na linha N10, se eu não me engano, na primeira linha do programa, eu coloquei lá um G21. O que é esse G21? Eu estou querendo dizer que tudo que está naquele programa ali, a minha máquina, o meu CNC, ele vai ler, o meu computador, ele vai ler como se fosse polegada, perdão, milímetro. G20 é polegada. Por quê? Porque eu não estou colocando lá, eu não estou colocando a unidade, eu coloquei lá 1.5, Z-30. O programa ele vai entender que aquilo ali é milímetro, porque eu coloquei no cabeçalho G21, tá bom? Se eu colocar G20, ele vai entender que é polegada. E uma polegada, né, se a gente for converter para milímetros, né, uma polegada é 25 vezes maior do que 1 milímetro, né? 25 vezes e 4 décimos, né? 25,4 milímetros uma polegada. Então isso vai dar problema lá no meu CNC. Se eu programar lá e colocar o G20 e a máquina entender que Z-1 e ela for para, ou Z-10, ela vai para Z-150 em milímetros. Eu coloquei lá 10, ela entendeu em polegada, então ela vai bater na placa. Então isso é uma colisão, né? Nós vamos ver no final, quando a gente for falar sobre programação CAD/CAM, a gente vai falar um pouco sobre colisão, que é um acidente, né, muito comum, acontece, né, quando a gente programa, principalmente, né, erros do programador. O programador ele falha, né, no simula, ele falha aí na programação, e isso pode gerar um problema, isso pode danificar a peça, pode danificar a máquina, a ferramenta, principalmente se a gente for programar em G0, né, pessoal? Já pensou? A gente programou errado, a gente colocou lá um G0, a máquina vem com avanço rápido, o maior avanço da máquina. E ela vem colide com a placa rotacionando a altas rotações, né? Cara, isso é um acidente horrível. Isso pode, inclusive, né, até levar o operador, né? O operador ele pode, inclusive, até morrer, né? Então muito perigoso, né? Algumas máquinas elas têm, né, uma proteção, o vidro é resistente, né? Mas geralmente quando esse vidro ele quebra, né? Geralmente, né? A gente troca, né? Geralmente as empresas ou então for falar mais da minha área, que é uma área de pesquisa, o vidro que é reposto nem sempre é o vidro da qualidade, né? Do primeiro, né? Então isso pode ser, isso tem uma certa periculosidade, né? Então nós precisamos tomar bastante atenção quando a gente for programar. Outra função que tem lá, né, que eu usei, eu coloquei lá o G90, que eu programei em coordenadas absolutas. Se eu for programar em coordenada incremental, eu vou colocar o G91, tá bom? Então isso vai lá no cabeçalho. Então coloquei G90, o meu programa ele lê e ele entende, poxa, tudo aqui é coordenada absoluta, tá certo? Lembrando que eu expliquei para vocês já lá no passado, né, lá na aula de programação, a aula lá programação de máquina CNC, a gente viu, entendeu o que era coordenada absoluta e coordenada incremental, e se eu for, com certeza cobrar de vocês na avaliação. A função G92, ela estabelece um limite máximo da rotação. Então, se vocês notarem bem, pessoal,
O que acontece? Quando nós estamos fazendo a usinagem do torno, a gente vai ver isso na parte 2 do nosso curso. A gente vai fazer o desbaste. A gente está fazendo só. A gente fez aqui só com os programinhas de acabamento. Então a gente vai fazer o desbaste. Então, a velocidade de corte, que é um parâmetro, é a velocidade periférica, quando a peça está rotacionando no torno, ela vai. A gente pode calcular, né, o parâmetro de corte, ele vai ser, essa velocidade ela vai ser π, né, n, que é a rotação, que multiplica o maior diâmetro, o diâmetro periférico, né, a dimensão periférica, dividido por 1000, né, esse n entrando aí como rotações por minuto, né, então a velocidade de corte ela vai ser dada em metros por minuto, tá bom? A gente não usa metros por segundo em usinagem, em processo de corte, é sempre metros por minuto, tá bom? Então essa rotação, o que acontece? Quando a gente está usinando, a gente está removendo material, o diâmetro da peça ele vai diminuindo. O diâmetro da peça, a gente está removendo material, a ferramenta ela está avançando, ela está diminuindo ali o diâmetro, o X, né? Ela está diminuindo o diâmetro X. Então, se eu programar, como a gente programou, e a gente programa que a velocidade de corte seja constante, poxa, eu quero 200 metros por minuto. O que vai acontecer? Como eu estou diminuindo, a ferramenta está penetrando em X no raio, né? Ela está penetrando em X, ela está diminuindo o diâmetro. Então, se eu não mudar a rotação, se a rotação continuar a mesma, o que vai acontecer? Ela vai estar diminuindo a velocidade de corte. Então, o que acontece? Nós podemos programar, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer uma programação com uma função que a gente vai definir a velocidade de corte constante. Então, a própria máquina vai aumentar essa rotação. Então, quando a ferramenta sair e ela fizer um segundo passo, ela vai ter uma rotação maior. Então, o que acontece? Nós podemos, e nós fazemos isso na prática também, estabelecer a função G92, que ela estabelece um limite máximo da rotação desse eixo AFRE, tá bom? Justamente para que essa rotação ela não ultrapasse, né, ali um valor, né, que nós vamos desejar. Isso pode, né, gerar ali problemas, pode ultrapassar, né, o limite de rotação máximo da máquina. Isso pode ser problema na hora de usinar. Questão de potência de usinagem também, porque se eu aumento ali a minha velocidade de corte também, eu aumento a minha rotação, tá certo? Então isso pode gerar problemas ali durante a usinagem. Então geralmente a gente faz por segurança, a gente coloca um G92. A sintaxe é muito fácil, G92S 2500. Então ele vai estabelecer como 2500 a rotação máxima, né, do eixo árvore da máquina, tá bom? Algumas máquinas elas vêm até com a especificação já, né? Poxa, essa máquina aqui ela tem uma rotação máxima de 2000 RBM, né? Então não tem como programar usando, né, rotações maiores do que essa, né? Inclusive o negócio que a gente não fez, que eu não fiz, né? Não foi por esquecimento, foi porque não fazia, não era relevante na aula passada, né? Eu não calculei a velocidade a rotação, né, em função da velocidade de corte. Então, se eu tenho um diâmetro da peça, que nós vimos que era 200 milímetros, eu tenho a velocidade de corte que eu busquei lá no fabricante, vocês viram lá que eu busquei no fabricante, a minha ferramenta de corte, classe K, K10, né, para ferro fundido, busquei lá uma ferramenta lá da Scientific, vi lá os parâmetros de corte, né, para desbaste, né, operações intermediárias, nem muito bom, mas também não muito ruim, uma condição média ali de usinagem, e eu tomei ali os parâmetros de corte. E eu calculei a potência de corte, mas uma prática também muito interessante é a gente calcular a rotação. Então, se eu tenho uma velocidade de corte que é 250 metros por minuto, eu tenho um diâmetro da peça de 200 milímetros, eu calculo facilmente a rotação. E eu fiz essa rotação, ela está de acordo, né, com o que a máquina estabelece. Tá bom? Como aquela peça era grande, né, 200 milímetros, relativamente grande, né, eu não me preocupei muito, tá certo? Mas se a peça ela for com um diâmetro pequeno, se a peça ela tiver um pequeno diâmetro, ela vai ter que rotacionar muito rápido, porque essa velocidade de corte é a velocidade periférica. Tá? Então, quando a peça é muito robusta, no torno é uma peça cilíndrica, ela tem um diâmetro muito grande, a velocidade é muito mais, a rotação tem que ser menor para eu alcançar a mesma velocidade periférica. Se eu diminuo o diâmetro, eu tenho que rotacionar muito mais a peça para ela ter a mesma velocidade.
isso pode comprometer aí o limite de rotação da máquina, tá bom? Por isso, pessoal, que lá, a gente não vai falar sobre microusinagem, microfabricação, mas eu vou dar, eu estou ministrando a disciplina de tópicos especiais em fabricação mecânica, e lá a gente está fazendo palestra, eu mudei, né, a disciplina, né, a gente está dando agora palestras, né, está sendo livre para os alunos, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assiste. E lá eu vou ministrar uma palestra também, mais na frente, né, sobre microfabricação. Eu vou convidar vocês, né, para as próximas também, vou colocar lá no Classroom também as próximas. Então, quem tiver interesse, né, vai ter lá todo o horário, o link, tá certo? Mas microusinagem, o que acontece? A ferramenta, ela tem a escala micrométrica. Então, por exemplo, uma microfresa. Então ela tem que rotacionar muito, a máquina tem que ter uma rotação muito grande para compensar o diâmetro muito pequeno da ferramenta. Então, se eu quiser colocar uma velocidade de 100 metros por minuto lá na microfabricação, no microfresamento, eu tenho que ter uma máquina especial que consiga girar ali a 60.000 RPM, né? Que não faz nenhum sentido aqui para nós em máquinas convencionais, né? Tá certo? Então eu vou precisar eu vou ter esse problema, essa limitação, vou ter que ter um mecanismo que faça a minha ferramenta rotacionar 60.000 RPM, 100.000 RPM, para eu alcançar velocidades de corte padrões, né, que a gente usa em macrofabricação. Então a G92, né, também, né, ela pode ser utilizada, a gente vai ver, pessoal, que algumas funções, G92, o G75, são funções que elas podem ter, né, dependendo da sintaxe, elas podem ter duas aplicações, tá bom? Então o G92 também pode ser usado para estabelecer um novo sistema de coordenadas, né? Então o G92E0, né? Então ele estabelece uma nova origem, né? Então ele pode também ser utilizado para essa finalidade. Função G92.1, ele vai cancelar, né? Essa programação do G92. Então nós vamos ver também que muitas funções, a gente vai usar uma função G tanto e a gente vai usar outra função para cancelar ela, tá certo? Então G92.1 eu cancelei então esse novo sistema em Z vai valer só entre esse G92 e esse G92.1, tá bom? Eu vou falar daqui a pouco mais sobre sistemas de coordenadas. O G94 e o G95 são funções, né, que estão aí juntas, né? Tá aí, ó. O G94, apesar de eu não ter colocado, eu não coloquei, pessoal, esse G94 e G95 lá no programa, porque no simulador ele ficou dando um erro, né? Eu acho que em alguns períodos passados ele não gostou muito, né, do G95. Não sei se é outra função no simulador que é o FANUC, né? Não sei se eles usam outra função. Geralmente varia, né, de fabricante para fabricante, mas o G95 é o que eu utilizaria, né? Porque nós estamos trabalhando com avanço em comprimento por revolução. Então, sempre que eu estou falando para vocês aqui, eu falo, né? O avanço é 0,1 milímetros por revolução ou por rotação. Ou seja, cada rotação do torno, a rotação do eixo árvore, o meu avanço longitudinal em Z, né, vai valer 0,1 milímetros, tá bom? Então, como eu programei G21, então seria milímetros por revolução, que é o padrão que nós usamos. Inclusive lá na Sandvik, na tabela lá que eu mostrei para vocês, aparece, né, lá em milímetros por revolução. Se for G20, que é a polegada, então eu uso, né, a polegadas por rotação. Porém, nós podemos também fazer o seguinte, nós podemos usar o G94 e programar a velocidade de corte, velocidade de avanço. Velocidade de avanço, tá certo? Então, em vez de eu colocar lá 0,1 milímetros por revolução, eu vou calcular. É muito fácil calcular a velocidade de avanço, né? Lá para os geanos eles estudaram isso, né? A velocidade de avanço é o avanço que multiplica a rotação. Então a gente calcula facilmente, né? Essa velocidade de avanço. Então, alguns programas, alguns comandos em si, alguns programas que nós fazemos, a gente coloca a velocidade de avanço, que é a velocidade, né? Que a ferramenta se desloca no eixo Z, quando ela vai usinar, tá certo? Então aí eu vou colocar o G94. Se for o cabeçalho tiver o G20, vai ser polegadas por minuto. Percebam que polegadas por minuto é uma unidade de velocidade, né? Milímetros por minuto, né? É uma unidade de velocidade também. Então,
No padrão, geralmente, a gente usa milímetros por rotação, né? A gente programa G95, mas não tem problema. Eu já programei já em G94 também. A gente coloca lá o valor da velocidade de avanço, tá bom? E a gente coloca lá, tá certo? Então, o G94 ele é modal e ele um cancela o outro, né? O G95 cancela o G94. Então, não tem sintaxe, é só colocar o G95 lá no cabeçalho. O G96 nós usamos essa também, pessoal, isso aqui é bem interessante, que nós trabalhamos com a velocidade de corte constante, então a sintaxe é muito simples, né? G96, S200. Então eu defini a velocidade de corte 200. Então, por isso, pessoal, que a gente usa o G92 lá antes, né? Por quê? Porque se eu usinar e eu começo a fazer um desbaste, e eu começo a desbastar, e eu retorno a minha ferramenta, ela faz um desbaste, pode chegar no momento que o raio, o diâmetro, melhor dizendo, da peça que foi desbastida está tão pequeno que a máquina ela vai compensar esse diâmetro menor com a rotação maior. Então essa rotação ela pode ultrapassar o limite que eu estabeleci. Então por isso que eu coloquei lá no programa, lá naquela parte do cabeçalho, eu coloquei um G92, coloquei um S2500. Poxa, S2500, então a rotação máxima é 2500 que ele pode alcançar. E eu programei um G96, coloquei S200, o S250, né, que é a minha velocidade de corte constante. Tá bom? A máxima rotação alcançada pela velocidade de corte pode ser eliminada. Tá aí, ó. Acabei de falar. O G92 ele vai ser utilizado como uma norma de segurança, tá bom? No simulador isso não vai mudar nada, né? Mas na prática, lá no CNC real, a gente vai levar em consideração isso, né? No CNC aqui para nós também não faz diferença a potência, né? A gente calcula, não precisa nem calcular, o simulador aceita tudo, né? Se eu colocar aqui, ó, S5000, o simulador ele aceita, né? Mas eu não vou colocar uma velocidade de corte de 5.000 metros por minuto. Isso não existe, né? Não existe. Tem que ter lógica, né? Tá certo? O G97 já é o contrário, né? O G97 eu vou garantir que a rotação vai ser a mesma. Então, aqui é a sintaxe, a G97, S2500, M3, né? Estou ativando o spindle, né? O eixo árvore. Então, a rotação vai ser constante, 2500, não muda. Então, qual é a aplicação disso na prática? Pessoal, não sei se vocês estão entendendo, essa questão prática é difícil, né? Ensino remoto, né? A gente explicar algo prático aqui, tá certo? Mas o que acontece? Se eu usinar no G97, a rotação sempre vai ser a mesma. 2500, 2500, 2500, não importa, a máquina não está nem aí. Vai ser 2500 sempre, ela vai rotacionar sempre com a mesma rotação. Quando eu fizer o desbaste e eu vou diminuindo o diâmetro, o que acontece com a minha velocidade de corte? Ela vai diminuir. Então eu não posso dizer agora que a velocidade de corte ela é constante, né? Então se eu tenho uma peça grande, né, com um diâmetro grande, e eu vou despachando muito, a velocidade de corte ela vai diminuir, tá certo? Isso não tem tanto problema na prática, mas se eu quiser trabalhar, né, com a velocidade de corte constante, isso o G97 não vai me garantir, né, que a velocidade de corte seja a mesma sempre, tá certo? E também, né, a gente vai estar diminuindo a velocidade de corte. Se for um diâmetro, se a gente for reduzindo o diâmetro, a gente vai diminuir a velocidade de corte. E a velocidade de corte é um parâmetro, né, que influencia na taxa de remoção de material. Ou seja, a velocidade de corte, se ela está diminuindo, então é como se eu estivesse sendo mais lento na hora de remover o material. Tá certo? Estou removendo o mesmo material por segundo, né? Então, é uma função modal, né? E a G96 ela cancela a G97. Essa variação, pessoal, isso aqui também é um aspecto prático, né? O que acontece? Não sei se vocês lembram aquele seletor. Vou mostrar para vocês no simulador daqui a pouco. O seletor de rotação e o seletor de avanço, né? Então a gente pode mudar a rotação RPM de forma manual. E também o avanço, né? A gente programou um avanço de 0,1 milímetros por revolução. E o programa está executando, eu posso mudar usando esse potenciômetro, que é o seletor do avanço e também da rotação. A rotação está relacionada com a velocidade de corte, o avanço com a velocidade de avanço. Então eu posso aumentar tanto a velocidade de avanço quanto a velocidade de corte em percentuais. Eu posso aumentar e diminuir também, né? Na verdade eu posso aumentar, eu posso diminuir, tá certo? Geralmente quando a gente vai fazer ali a usinagem, a gente chama de uma usinagem a vazio, né?
A gente não está com a peça, a gente liga o programa só para a gente ver, né, se a ferramenta vai fazer a movimentação adequada, né? Então a gente pode, né, usar esse potenciômetro para avançar para a nossa simulação lá na vida real, entre aspas, simulação entre aspas, na vida real, seja mais rápida, né? Ou eu posso diminuir ali a programação, o avanço, a rotação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa função X28 também ela aparece em alguns programas que eu coloco lá no final, só para a ferramenta no final ela ir para o ponto de referência da máquina, tá bom? Então a sintaxe que eu vou usar é essa aí, ó. U0 e W0, né? O U e o W são os eixos, né? Que são auxiliares aí do X e do Z no torno, né? Então a gente usa o U e o W nessa sintaxe, né? E o G32 para usinagem de rosca no torneamento, mas a gente vai ver um ciclo, né, de roscas, a gente vai ver mais na frente, a gente vai usar o ciclo, tá bom? Essa função aqui, pessoal, o plano de trabalho, eu falei para vocês lá na parte de programação de máquina CNC. A gente não vai usar ela no torno, porque no torno sempre é no XZ, né? A gente sempre programa no XZ. Mas quando a gente for trabalhar na fresa, no centro de usinagem, com a fresadora, com a fresa, com a broca, com o alargador, com o macho, a gente vai ter, né, que programar, dizer para a máquina qual é o plano, né? Então, geralmente a gente trabalha, né, com plano XZ mesmo, né? Então a gente vai colocar aí o cabeçalho G17, tá bom? Se for o plano XZ, G18, se for o plano YZ, G19, tá bom? Então, o comando sem parâmetros, ele aparece aqui, ó. Lá naquele programinha, né, que eu mostrei para vocês, lá na parte de programação, eu mostrei lá um programinha de uma fresa, né? Então, o G17 aparece aqui, ó, o G90, G21, G17, tá certo? Só dizendo para a máquina que ela vai trabalhar no plano XY. Outro ponto aqui também é a referência de trabalho, né? Quando a gente trabalha com as máquinas, a gente pode definir mais de uma referência de trabalho, mais de um zero peça, tá bom? Por exemplo, né, eu quero trabalhar, eu quero usinar, né, aqui essa peça e depois eu quero usinar a parte anterior, né? Então, geralmente é isso que acontece, né? A gente vai tornear aqui essa face, depois a gente vai trocar a peça na castanha aqui do torno e na placa aqui no torno, né? A placa de castanhas, e a gente vai... Notem que aqui ele virou, né? Ele virou para usinar a parte aqui de trás. Então, em vez de a gente usar um só zero peça, a gente pode, né, facilitar a nossa vida e definir dois zero peças diferentes, tá bom? E na hora de programar, a gente chama lá o G55. Então a ferramenta ela vai saber que o zero peça, né, é esse aqui, tá bom? Esse zero peça que está aqui, ó, ele estaria bem aqui atrás, ó, tá bom? Ou, né, eu posso trabalhar aí com várias peças diferentes, né, e eu posso como mostra aqui essa figura, né, eu posso definir vários zero peças aí diferentes, né? Então, geralmente, né, nos comandos, né, eles estão nesse intervalo aí, né, X54, X55, 56, 57, 58, 59, tá certo? A gente vai mostrar também, tentar mostrar daqui a pouco no simulador. E também, para a gente finalizar, eu acho que isso aqui é o último comando, né, a gente chama, a compensação de raio de ferramenta, né? Essas ferramentas de corte, pessoal, se vocês lembrarem também lá do professor Jean, essa disciplina de usinagem é uma disciplina muito importante, né, pessoal? É uma das disciplinas mais importantes do curso, principalmente falando de fabricação, né? As ferramentas de corte, o inserto intercambiável, ou então a ferramenta de forma de barra, né? A ferramenta de barra, ela tem, a gente chama de um raio de arredondamento da aresta, né? Essa aresta ela não é uma aresta perfeita, né? A cunha da ferramenta ela não é uma aresta perfeita, ela tem um arredondamento, né? Inclusive esse arredondamento aqui que a gente chama de o Rzinho, ele aparece lá, se a gente for olhar lá aquele catálogo da Sandvik, aquela nomenclatura da ISO, né? Aquele código ISO, né? C, M, com quatro consoantes, né? Depois tem os números, né? 4 letras, né? Depois tem os números. O último número ali representa o raio, né? O raio de arredondamento dessa ferramenta, tá bom? Então, o que acontece? Quando nós programamos máquinas que têm esse arredondamento, ferramentas que têm esse arredondamento de aresta, eu posso compensar.
esse raio dessa ponta da ferramenta, porque o que acontece? Ó, quando nós vamos fazer um raio, ou quando nós fazemos um chanfro, né, que é essa figura aqui, ó, quando a gente vai trabalhar no diâmetro ou na face, ó, no diâmetro, nós programamos, né, nós fazemos lá o zero peça, a ferramenta ela vai tocar nesse ponto aqui, ó. Note que ela não toca, a ferramenta ela não é aqui, ela não é uma aresta perfeita, né? Então ela tem um erro, né? Ela tem um erro. O ponto de comando, na verdade, que a gente comanda é esse aqui, ó. Mas só que a ferramenta, note que ela não toca esse ponto aqui. Se ela tivesse aqui a aresta perfeitamente afiada, ela tocaria lá naquele ponto comandado, tá certo? Então, quando eu faço um chanfro, ou quando eu faço um raio, eu posso, né, causar esse erro. Eu programei nesse ponto aqui, só que a ferramenta, né, ela não tem a ponta afiada, ela tem um arredondamento que vai ser um limitante. Então, ela vai cortar nesse ponto aqui. Então, perceba que vai ter uma diferença, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, né, colocar, por isso que tem lá, pessoal, lá no torno, é T0101. Professor, mas você ia a ferramenta 1 porque tem um 01 e tem um 01 atrás, porque aquele 01 depois é o corretor da ferramenta. Então, nós podemos colocar, por mais que eu não tenha feito, né, mas a gente pode colocar lá no torno, T01 e 01 e tem lá, né, corretor da ferramenta. Eu posso colocar lá as informações do raio da ferramenta. Se for uma ferramenta, né, rotativa, ou então o raio de arredondamento, para compensar. Então, a gente usa a função G41 e G42 para fazer essa compensação, tá bom? E o G40, né, é a função que ela cancela esse G41 e esse G42, tá certo? Então, se for feita uma usinagem, né, para a direita, né, aqui, ó, e pensando em usinagem externa, né, para a direita, é G42. Se for à esquerda, né, aqui a ferramenta seria o onto inserto, né, mas tudo bem, ela está indo para a esquerda, a gente vai usar G41. Se for usinagem interna, a gente inverte, né, para a direita é G41 e na verdade é o contrário aqui, né, para a esquerda G41, para a direita G42, tá certo? Isso se for, né, trabalhando como torre traseira, tá bom? Tudo que nós vamos fazer aqui, pessoal, a gente vai tomar como se fosse torre traseira, tá certo? Então, lá naquele meu programa, eu coloquei lá no cabeçalho, eu coloquei o G40, né, para ele descompensar qualquer compensação de raio de ferramenta, tá certo? Então, o G42, compensando aí a ferramenta, o raio da ferramenta, né, e G41 aqui no torneamento interno, tá bom? Então, sempre a gente vai finalizar colocando o G40, né, que é o que cancela, né? Cancela essa função. E esse aqui é o último slide mesmo, pessoal. Isso aqui são os ciclos, né, que nós vamos ver. Na verdade, o que acontece? Né? Na prática mesmo, quando a gente for fazer o trabalho bruto em usinagem, a gente não vai fazer o trabalho braçal, né? Nós vamos usar ciclos. Então, nós vamos ver, isso aqui é na parte 2, só para a gente adiantar, né, que tem, né? A gente vai aprender na nossa próxima aula agora, né? Depois da prova, a gente vai aprender esse ciclo aqui de despacho longitudinal, despacho transversal. Talvez a gente mostre também o despacho paralelo. A gente vai ver o ciclo de acabamento. A gente vai ver o ciclo de canais, ciclo de faceamento. A gente vai ver o ciclo de enroscamento automático. E a gente vai ver esses 3 ciclos aqui que são juntos, né? A gente vai fazer uma furação no torno. A gente vai fazer também o alargamento, né, com uma barra de mandrilhar. E também a gente vai fazer o roscamento com macho rígido, né? Então a gente vai usar essas funções que eu mostrei para vocês, que eu marquei aí no slide, a gente vai estudar aí esses ciclos, tá bom? Lá na nossa parte 2 do nosso curso, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente finaliza essa parte com a de programação, a gente finaliza aqui a nossa parte 1, né, do nosso curso. Sei que foi muita coisa, né? Muitos conceitos novos, muitas novidades aí para nós, tá certo? Mas nós vamos fazer, pessoal, na semana que vem, na quarta-feira, na nossa prova P1, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou cobrar, pessoal, só a parte que eu dei de forma assíncrona, tá bom? Eu comecei a dar aula síncrona para vocês, aula síncrona,
a partir daquela aula de manufatura assistida, né, por computador, que é a aula 1.4, né? A aula 1.1, a aula 1.2 e a aula 1.3, que trata de sistemas de produção, introdução a sistemas de produção, introdução à automação industrial, introdução à robótica industrial, esse conteúdo ele vai ser da prova P3, tá bom? Professor, então por que você colocou antes, né? Eu coloquei antes, pessoal, porque na grade curricular do curso aí de vocês, esse tema, eles são para ser depois, né? É para ser só lá na parte 3 mesmo. Só que não faz muito sentido, né? Porque eu vou falar, né, sobre integração, né, lá em manufatura assistida ao computador naquela aula, eu falo sobre o programa CNC é uma forma de automatização de máquina, então não tem como eu falar de CNC. Eu falava de CNC nas aulas e depois lá no final eu falava de automação, não fazia sentido, né? Então eu trago para o começo para a gente ter toda aquela base inicial, fundamentar os nossos conceitos. Mas nós vamos voltar para esse conteúdo lá na parte 3, quando nós falarmos sobre sistemas flexíveis de manufatura, Lean, produção Lean, né? A gente vai falar um pouco desses conceitos, tá bom? Então a gente vai focar na aula 1.4 até essa aula final aqui, tá certo? Vamos lá, vamos finalizar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas mais aqui no simulador. E vamos ver aqui algumas coisas mais legais. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela inteira. Tranquilo, pessoal? Então, entenderam aí a dinâmica? Aula 1.4, manufatura assistida por computador. A aula 1.1, 1.2 e 1.3 são importantes, né? Estão relacionados com o nosso curso, mas nós vamos deixar esse tema, né? Porque eles estão mais relacionados com a parte 3 mesmo, tá bom? É só para não ficar, para ficar mais lúdico, né? E a nossa, mais sensato, né? O nosso fluxo de raciocínio, tá bom? Então, a gente estudou um pouco aí. Então, a gente vai voltar, quando a gente for trabalhar com sistemas flexíveis, na parte 3, a gente vai falar um pouco de robótica também. A gente vai voltar, na verdade, a gente vai fazer uma aplicação prática da robótica no sistema flexível, CNC também, sistema de produção, né? Vamos falar um pouquinho sobre sistema de produção. Vai ser bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, um vídeo que mostra aqui a fabricação de peças no torno CNC, tá bom? Vídeo bem legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então tá aqui um painel, né, da máquina. É um Fanuc também, né? É bem parecido com o nosso simulador. Note, né, que a cara dele é bem parecida mesmo com o nosso simulador, tá bom? Notem aqui, ó, não sei se dá para ver, que aqui nós temos o potenciômetro do avanço, tá bom? E aqui a chave do CNC, do comando, né? Perceba aí que o verdinho fica tudo ativado. Eu mostrei para vocês o painel, né? O painel alfanumérico, né? As setinhas, tal. Bem parecido com o nosso programa, né? Com o nosso simulador, tá bom? Placa aí de castanhas, né? Bonitinha. Então ele vai fazer aqui uma peça, né? Vamos ver aqui. Ele tem aqui os programas, né? O programa 1, 2, 4. Ó, o programinha tá aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. O programa tá aqui, ó. Tal. Lá naquele meu programa que eu fiz para vocês, eu coloquei o comentário com uma barra, né? Mas geralmente a gente coloca o comentário, né, entre parênteses, né? Então X e Z, notem, né? Ó, X e Z. Ele tá no torno. Torno é X e Z. Tá certo? Não tem segredo. Então tá aí, ó. Deixa eu voltar aqui para eu comentar um pouquinho aqui desse magazine. Deixa eu parar aqui na posição certa. Isso, ó. Então notem aqui, ó, que ele está trabalhando aqui em torre traseira, né? Nós que aí é a torre traseira, o magazine, a torre porta-ferramenta está para trás, tá certo? Se ele estiver do lado de cá do operador, seria a torre dianteira. Então ele posicionou várias ferramentas, então esse magazine dele tem 14 ferramentas, né? 14 possibilidades, né? Então ele posicionou aí algumas ferramentas, né? Uma broca, né? Que aqui parece ser um macho de corte. Aqui parece ser uma broca também. Que mais que ele fez aí? Aqui parece ser uma fresa. Tá bom? E ele vai executar aí. Ele vai fazer aí, ó, uma furação. Aí ele trocou de ferramenta. Aí ele fez agora uma usinagem, né? Com a ferramenta de todo. Uma broca de centro. Uma broca de centrar.
Vimos essa broquinha lá em fabricação 1, né? E ele vai fazer agora o furo, ó, com uma broca. Ele fez a broca de centro, né? E o fluido de corte. Ele vai fazer agora o furo. Fez o furo. Ó, isso aí é um macho de corte. A gente vai fazer, inclusive, pessoal, isso aí. A gente vai fazer um ciclo de programa. Percebam o macho, inclusive, eu dei até uma palestra, né, sobre roscamento, né? Eu esqueci de convidar vocês lá de tópicos, mas eu falei sobre roscamento. Mas eu gravei a palestra, vai ficar lá no YouTube, eu vou colocar, já tá lá, vai estrear só segunda-feira. O macho de corte, ele é uma ferramenta que gera, né, roscas internas. A gente vai fazer o ciclo de programação. A gente vai fazer essa furação aí desse jeito. A gente vai fazer essa furação no simulador e depois a gente vai fazer a barra de mandrilhar e a gente vai colocar o macho de corte. Então perceba que a rotação da placa ela muda. Ó, ele está indo aí no M3 e vai mudar para o M4 na hora de sair. Ó, mudou na hora do macho sair. Então ele fez a rosca, né? Aí ele vai fazer o que aí agora? Ó, aí ele está fazendo um torneamento interno. Parece ser um torneamento interno. Agora ele está usando aí ó, o bedame, aquela ferramenta bedame que faz o canal, ela também serve para cortar. Porque ela penetra, o avanço dela é em X, né? Ela penetra em X. Então a gente usa ela para cortar. Claro, pessoal, a gente vai usar um bedame bem mais comprido, né? Com comprimento maior. Por isso que o nosso simulador ele pede o comprimento, né? Senão ele vai, né? Vai colidir, né? Então já pensou, né? Você já consegue imaginar essa ferramenta colidir com essa placa aí rotacionando altas velocidades, altas rotações, né? Então ele vai, ó, cortou a peça. Agora ele usa aí um mecanismo, né, para. Isso aí, pessoal, tem cara de sistemas flexíveis de manufatura. Então o que que acontece? A gente vai ver lá na frente que o sistema flexível de manufatura, que é o FMS, né, que é da sigla em inglês, vamos falar bastante sobre o FMS, vamos ter uma aula só sobre isso. A gente está automatizando a coisa, pô. Então, para que eu vou essa peça aí que ele está fazendo, antigamente era feita por um torneiro, era o torneiro mecânico, né? O torneiro ia lá, fazia a operação manual, e depois ele parava a máquina, posicionava a peça e fazia de novo. Então, poxa, então vamos usar uma máquina CNC, uma máquina automática, vamos fazer o carregamento dessa máquina de forma automática, vamos fazer o descarregamento dessa máquina de forma automática, vamos fazer o controle de qualidade, né, lá no Instituto de Fabricação de Sistemas Mecânicos, nós estamos estudando agora controle de qualidade, vamos fazer o controle de qualidade de forma automática. Vamos fazer então a própria recepção, né, da matéria-prima, né, o controle inicial de qualidade de forma automática. Vamos automatizar o armazém, né? Vamos fazer um armazém automatizado. Vamos automatizar vamos fazer agora o transporte também de forma automatizada. Vamos usar o AGV, né, que nós vamos ter o que é o AGV. Então a gente vai tentar, né, lá no sistema flexível fazer, né, vai ser um sistema onde nós vamos ter um alto nível de automação. Então ele vai ter essa característica de flexibilidade. E aí é um exemplo também, né? Um exemplo, ele fez o posicionamento, aí ele vai fazer agora de novo o mesmo ciclo, ó. Ele vai furar, depois ele vai fazer aí é um inserto, né? É um inserto de metal duro, né? Parece metal duro, né? Vai fazer a furação de centro, né? Depois ele vai usar a broca para fazer o furo principal. Trocou de ferramenta, né? Então isso tudo foi programado aí por ele, né? Então essa broca aí ela tem o fluido, né? O canal de lubrificação interna, né? Eu também mostrei, quem fez esse símbolo lá comigo, né? De fabricação 1 eu mostrei. A broquinha que ela tem uns orifícios, né? Que o fluido entra por dentro dela. Por isso que aparece aí o fluido saindo aí do nada, né? Mas na verdade o fluido está passando por dentro da broca, tá certo? Vai dar aí o acabamento final e no fim ele vai trocar pelo bedame e ele vai fazer o corte aí. Então, isso aí, ó, ele vai reproduzir até essa barrinha aí, até ela terminar, até não ter mais barrinha. Então, ele está fazendo aí, perceba aí que ele faz um ciclo, né, de vários, ó, vai lá, abriu a placa e fechou e vai executar tudo de novo, tá certo? Beleza? Muito legal isso aí.
Bem interessante. Então é basicamente isso que a gente faz. Isso foi isso que a gente fez lá no simulador, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, pessoal, o simulador no formato de é outro, né? É o Fanuc OIM, né? Que ele simula, né, um centro de usinagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aí, ó. Aí é um centro de usinagem. Então, para quem nunca conheceu, um centro de usinagem, né? Eu mostrei para vocês uma foto, né? Eu mostrei para vocês uma foto, mas ele tem essa cara aí, né? Ele tem essa cara aí. O centro de usinagem é diferente do torno, né? Tá bom? O centro de usinagem ela vai trabalhar com a ferramenta rotativa, né? Então, perceba que lá no torno, a ferramenta, a broca não rotaciona, né? Quem rotaciona é a peça, porque o que importa é o movimento relativo, tá bom? Então eu vou tirar aqui essa carenagem aqui da máquina, né, para ficar melhor para a gente ver. Então notem aí, ó, que eu tenho a mesa, né? Aqui nós podemos fazer operações de fresamento, operações de roscamento com macho, alargamento, furação, tá bom? Então a peça ela não vai rotacionar mais. Então notem que a mesa ela vai rotacionar em X e em Y, né? Tá até para ver aqui, ó, o X e o Y, e o Z é o eixo do spindle, né? Tá certo? Então eu fiz aqui um programinha simples, pessoal. Eu tava até finalizando aqui porque dá um tempo, né, na hora de fazer o preset da ferramenta, né? Tal. Então eu estava finalizando aqui, mas vamos tentar rodar ele aqui. Então note que eu coloquei duas ferramentas, né, aí no meu magazine, né? Tem aqui, ó, o macho e tem, né, aqui a broca, né? Então eu vou fazer aqui o referenciamento, ó. Eu vou referenciar em X, ó. Percebam que a peça ela andou aí em X e em Y ela não vai andar porque ela já estava no Y0. E em Z, percebam aí que ele movimentou aí para cima, né? Então o programa é simples, né? Um programa bem simples. Fiz aqui de última hora, né? Ontem, para mostrar para vocês também. A gente finaliza aí com chave de ouro, né? Ó, o X54. Eu estou usando agora o zero peça para o X54. Eu poderia definir outros zero peças, né? Vou usar o X54 aí. O G90 é coordenadas absolutas. O G17 foi o que apareceu, né? Lá que eu falei para vocês. Eu vou programar no eixo, no plano X, Y, tá bom? Ferramenta T1, M3 estou ativando aqui o spindle. G0 vou aproximar para o ponto. Notem agora, alguém perguntou lá no início, professor, qual é a diferença da programação? Tá aqui, ó. Aparece o Y, né? O Y0. Então, eu defini o ponto X0 e o ponto Y0. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. PES usinar. Eu defini esse ponto aqui, ó. Na verdade, não é aqui, não. É aqui, ó. Posicionamento. Ó, eu troquei de ferramenta, né, ó. Perceba aí, ó, a troca de ferramenta. Não era nem para você isso, mas tudo bem. Ele trocou. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei errado. Deixa eu ver aqui. Parece que vai travar aqui. Vamos esperar aqui. Se travar, vocês já sabem, né, pessoal? A gente encerra. Tá, agora apareceu. Posicionamento rápido. Então, eu fiz ó, o posicionamento rápido nesse ponto aqui, ó, o ponto central da peça. Então, esse vai ser o meu zero peça no X54. X0, Y0, Z0. Tá bom? Beleza. Aí eu venho aqui com G1, né, para usinar. Então, o que eu vou fazer? Ó? A peça ela vai ficar no Z5, ela vai ficar 5 milímetros para cima desse ponto, acima da face da minha peça. E eu vou fazer um furo de 30 milímetros, ela vai vir até o C-30, com avanço 0,1. Depois ela vai voltar para o C100, vai trocar a ferramenta para o macho, e o Z-30, o macho vai ser também a usinagem. Note que eu não coloquei o G1 aqui, porque o G1 está lá em cima, é modal. Nem coloquei o avanço também, porque o avanço é o mesmo. Z100, depois que ele fizer o roscamento, e M30, tá certo? As ferramentas que a gente pode ter, ó, vamos ver aqui, ó. Essa aqui está montada, mas eu vou mostrar aqui outras. Ó, fresa de topo, uma fresa esférica, né? Fresa de topo raiada, broca, barra de mandrilhar, macho de corte,
Aqui uma fresa, né, de 90 graus, uma fresa de facear, tá bom? Outra fresa aqui, ó, de fazer faceamento. O alargador, né? O alargamento, né? É uma operação que a gente faz junto ali com a furação. Pode ser feita depois, pode ser feita junto com a furação. Geralmente é feita junto, né? Quando nós queremos dar uma qualidade, né? Um controle dimensional e geométrico melhor para o nosso furo, tá bom? Então não confunda o alargador com o macho, né? E nem o alargador com a broca, né? São ferramentas diferentes. Então são ferramentas rotativas. Né? Note que todas essas ferramentas aqui elas são rotativas, né? Elas rotacionam, né? A ferramenta que rotaciona no centro de usinagem, tá certo? Então vamos ver se ele roda aí, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou referenciar aqui de novo, né? YZ, vou colocar aqui no modo automático. Então ele fala, ó, vai trocar a ferramenta para broca, né? Então rotaciona, ele vai para aquele ponto, a broca avançou, fazendo furo, né? Retorna para o ponto C100, que foi o que eu coloquei, né? Para ela retornar. Aí ela vai agora fazer a troca de ferramenta para a ferramenta T2, que é o macho de corte, né? Então foi lá, trocou a ferramenta. O macho de corte vai ser a mesma operação. Então lá, pessoal, isso aqui é só para ilustrar, pessoal, né? Eu não fiz mudança aqui de rotação do macho, não coloquei um parâmetro aqui, não busquei os parâmetros ideais, né? Não me preocupei com qual é o material aí dessa peça, né? Tá certo? Então é só para a gente ilustrar, para a gente ver, para a gente finalizar aí, né? Olhando também como é que funciona esse centro de usinagem. E o M30, né? Ele vai finalizar o programa quando ele chegar aí no Z100. Pronto. Programinha simples. Vamos ver aqui se a peça ficou ok. Tá lá ó, o furo. Beleza? E também tem toda uma fixação, né? A fixação aqui da peça, né? E tal. O centro de usinagem ele tem alguns aspectos que são dele, né? Específicos, tá bom? Mas não tem muito segredo também não, tá bom? A gente não vai fazer ciclos aqui, né? Porque a nossa disciplina não envolve, né? O centro de usinagem, mas tá aí pra gente saber que ele existe, né? E que ele também é uma máquina muito importante.